Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Meus amados, Paulo está na sequência do seu argumento com Pedro, quando versículos anteriores ele vai testemunhar aos Gálatas uma situação um tanto constrangedora, onde Pedro estava reunido, comendo com outros gentios, em comunhão com estes, e ao ver que alguns judeus chegaram no local onde ele estava, ele se retirou de forma visível. Então, ele não apenas retirou, mas ele fez questão com que todos vissem que ele se separou daquele grupo de gentios, porque ele temeu os judeus. Então, nós já sabemos, pelo contexto que a gente vem estudando de Gálatas, que isso traria uma dificuldade muito grande para o apóstolo Paulo ter essa questão de que a salvação ela era obtida apenas pela fé em Cristo Jesus através da graça e não observando os preceitos da lei. Paulo então repreende Pedro, verso anterior, que é o verso 16, que foi o verso que nós terminamos a aula passada, concluindo de que não há como, no século atual, ainda acharmos que qualquer aspecto da lei é suficiente para salvar o homem. Porque o verso 16 diz: sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Essa frase é suficiente para entendermos que não há nada que possamos fazer que contribua para a nossa salvação. A nossa salvação ela já foi obtida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Compete a nós, como seus servos, crer, ter fé. Por isso a salvação é pela fé. Porque não basta apenas confessar, é necessário crer de fato. E a fé nos leva a ter a certeza daquilo que nós ainda não vimos, mas nos dá convicção. A fé é o que nos alimenta, a fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos mantém de pé, a fé é o que nos faz afirmar que somos salvos em Cristo Jesus. Mas jamais podemos entender que qualquer atitude nossa, qualquer ação nossa, vai contribuir para a nossa salvação ou não, porque o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi suficiente. E a gente precisa entender isso e disseminar isso nesse mundo que aí está. Porque o mundo que está aí fora é um mundo que quer persuadir as ovelhas a fazerem alguma coisa para ser salvo. Então, guarda o sábado, senão não é salvo. Dá o dízimo, senão não é salvo. Dá a oferta, senão não é salvo. Limpa a igreja, senão não é salvo. Vem para o culto, senão não é salvo. Tudo isso é obra da lei. A palavra é clara: um homem não é justificado pelas obras da lei. Nenhum pastor pode chegar aqui e nenhum outro púlpito e dizer para a igreja assim: se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Porque nós não temos essa autoridade. Se eu fizer isso, eu anulo o sacrifício de Jesus Cristo. Se eu chegar aqui e dizer para vocês, se vocês não vierem no estudo, vocês não vão ser salvos. Eu estou anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Porque o que garante a nossa salvação não é vir no estudo. O que garante a nossa salvação foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Se eu disser para vocês, de onde eu vim, eu escutava brincadeiras desse tipo. Se Jesus voltar numa escola bíblica dominical às 8 da manhã, fica mais da metade da igreja. Mas fica por quê? Porque mais da metade da igreja não foi na escola bíblica domingo de manhã? Tá, mas o ir na escola bíblica domingo de manhã está, de alguma forma, contribuindo para a minha salvação? Não. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Contribui para outras coisas. Conhecimento para que eu não seja enganado. É uma forma de gratidão a Deus. É uma oferta pessoal. Eu sair da minha casa, deixar o meu sossego, deixar o meu descanso, o meu lazer, para estar na presença de Deus. É um ato de amor para os meus irmãos. Eu estar em comunhão com os irmãos, eu estar junto, eu abraçar, eu conversar. Não foi gostoso o início aqui? A gente riu, a gente confraternizou, a gente ficou junto. Então, contribui para isso, como corpo, como igreja, como família de Deus. Agora, se eu vim aqui e dizer para você, não veio, está no inferno, é uma heresia. Tá? Porque eu não tenho autonomia para atribuir nada à salvação. Só que a grande questão é, fica difícil convencer as pessoas a vir, né? Fica difícil convencer as pessoas a fazerem. Mas não é nosso papel convencer ninguém.
Nosso papel é anunciar Cristo para que as pessoas se convertam. E as pessoas vão fazer porque são convertidas. Porque as boas obras acompanham a salvação. Então, porque sou salvo, então faço. E não para ser salvo, eu faço. Isso precisa estar muito latente. Existem algumas igrejas chamadas neopentecostais. Elas têm uma dificuldade muito grande e trazem uma dificuldade muito grande para o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque os pregadores dizem, traga a sua oferta e você será abençoado. Na medida com que você dá, você recebe. É dando que se recebe. E usam outros textos bíblicos para convencer as pessoas a fazerem alguma coisa. Na maioria das vezes, darem dinheiro. Ofertarem bens, ofertarem aquilo que possuem. Bom, pergunto a vocês, alguma obra humana é capaz de mover o coração de Deus ao ponto de fazer com que Ele faça algo por mim? O que Deus se comprometeu em fazer por mim, Ele já fez quando Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o mais extraordinário que Deus possa fazer. Ah, Luciano, mas o emprego? Bom, o emprego a gente estuda, a gente corre atrás, a gente entrega currículo, a gente se qualifica, a gente busca, mas Deus não abençoa com toda certeza. A palavra de Deus fala que Ele tem prazer em abençoar os seus. O que eu não posso é fazer barganha com Deus. O que eu não posso é achar que o emprego que Ele me deu foi porque eu vim no estudo. O emprego que Ele me deu foi porque eu dei uma oferta. Sabe por quê? Porque isso anula a graça. Quando você diz, eu ganhei porque isso, significa que você mereceu, certo? Muito pelo contrário. O que eu quero dizer para os irmãos é que com Deus não funciona dessa maneira. Com Deus não é porque eu fiz que Ele me deu. Não, Ele deu mesmo sem que eu tenha feito nada para merecer. Por quê? Porque isso é graça. Graça é imerecido. Significa que eu não merecia. Ah, mas eu obedeci, Luciano. Glória a Deus, significa que você é um filho obediente. Você agradou o seu pai. Mas não é porque você agradou que você ganhou. Você ganharia mesmo sem ter agradado. Porque eu e você decepcionamos muito mais a Deus do que o agradamos. Pode ter certeza. O que nós merecíamos é, todo aquele que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, a recompensa pelos nossos atos, a mais certeira de todas é morte. Se Ele não nos matou e nos deixou viver e ainda viver com saúde, viver em família, viver em uma igreja, ter um emprego, poder se sustentar, poder se vestir, poder andar livremente, poder cultuar livremente, os irmãos acham que nós merecemos tudo isso? O que nós temos de melhor do que os nossos irmãos do Irã, por exemplo? O que nós temos de melhor do que os nossos irmãos da África, por exemplo? Que não têm a mesma liberdade, que não têm o mesmo alimento, que não têm o mesmo emprego, que não têm o mesmo recurso, que não têm o mesmo caminho. O que nós fizemos de melhor do que esses irmãos? Se os irmãos forem assistir alguns vídeos de crianças nesses países que eu citei, e eu já falei que depois da Helena eu fiquei meio emotivo, né? Fiquei meio sentimental. Então eu assisto essas coisas, acaba com a minha vida. Me destrói. Porque eu fico pensando, o que a Helena fez de melhor do que essas crianças para ter a vida que ela tem e essas crianças ter a vida que elas têm? Elas têm a mesma idade, elas não têm consciência, elas não fazem as próprias escolhas, elas são totalmente impotentes, inocentes, incapazes, depende de tudo para tudo. Então, o que ela fez? Nada. Mas então, por que ela tem e essas outras crianças não têm? Também não sei, mas uma coisa eu sei, se ela tem, é graça, porque ela também não merecia. Ah, Luciane, aquela criança que está lá, eu também não sei, mas o que ela tem também é graça, porque também não merecia. Mesmo estando vivendo na circunstância que está. É difícil? É, mas é a matemática de Deus. A matemática de Deus é, todos pecaram e todos estão destituídos do reino dos céus. E nós queremos solução para esse mundo? É lógico, eu também quero. Quero solução para a fome e se eu pudesse eu alimentava todas essas crianças que eu estou falando aqui. E faria mesmo. Mas o que nós precisamos entender é que a recompensa dessas crianças não está aqui, e sim no céu que elas vão receber. Quando a nossa perspectiva muda e a gente para de entender que a nossa recompensa vai ser aqui e a nossa recompensa é o céu, a gente para de reclamar. Sabia? Para de reclamar do emprego que tem, a gente para de reclamar da comida que come, da roupa que veste, da igreja que tem. Por quê? Porque a recompensa não é essa. Então aqui vai ser aflição mesmo, aqui vai ser frio, a comida vai ser ruim. É isso aí mesmo. Agora o céu é maravilhoso. O céu é perfeito. Lá não tem choro, lá não tem morte, lá não tem dor. Lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então a recompensa destas é essa. Mas é a mesma da Helena. Mas não merecemos do mesmo jeito.
irmãos estão conseguindo entender? Por que o debate de graça é tão difícil? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo, no verso 17, ele vai dizer, porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? Por quê? O que acontece? Quando Paulo disse o que ele disse no verso anterior, que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé de Jesus Cristo, o que os falsos mestres diziam? Bom, então podemos pecar à vontade. Se nada que eu faça vai contribuir para que eu seja salvo, significa que nada que eu faça vai contribuir para que eu não seja. Porque a salvação é graça. Então eu nunca vou merecer mesmo. Então já que eu não mereço e mesmo assim estou recebendo, então eu posso pecar à vontade. Então imagine, olha o que esses falsos mestres estão preocupados, né? E o problema do falso mestre é esse, é que quando ele perde o argumento teológico, ele passa para ferir as ovelhas, porque isso é ferir a ovelha, matar a ovelha. Imagine eu subir aqui e dizer isso para você. Bom, então podemos pecar, porque vai ser pela graça, já não merecemos mesmo, já estamos salvos, já está garantido, então vamos viver uma vida de pecado. De que adianta viver uma vida de retidão, viver uma vida de santidade, de que adianta servir a Deus, de que adianta estar na igreja, se o Luciano acabou de dizer que nada disso contribui para a minha salvação? Concorda que se a gente for parar para pensar, a matemática deles faz sentido? E fazia sentido naquela época. Se faz sentido para nós, que somos mais instruídos na palavra de Deus, porque temos acesso a ela, imagina para aquele povo daquela época que não tinha a palavra de Deus como nós temos. Não tinha o conhecimento que nós temos. Aí o apóstolo Paulo, então, no verso 17, ele vai rebater esse argumento deles. Ele está dizendo assim, porém, se enquanto eu procuro ser justificado por Cristo, ele mantém que a justificação é apenas por Cristo. Mesmo que eles digam que o argumento de Paulo, que a salvação é somente pela graça, é um convite para pecar, que uma vez que eu não preciso fazer nada para ser salvo, então eu também, tudo que eu faço não vai me botar no inferno, então eu posso viver do jeito que eu quero, que no final a salvação é pela graça, ou seja, eu não vou merecer de qualquer jeito e Deus vai me dar de qualquer jeito. Então eu posso viver pecando à vontade. E aí Paulo vai dizer, olha, se eu procuro ser justificado por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, ele está dizendo, se eu assumo que a salvação é pela graça, fui justificado por Cristo, e eu for achado pecador, for viver dessa maneira que esse povo está dizendo, vivendo em dissolução, em pecado, por acaso seria Cristo ministro do pecado? Quer dizer então que tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário foi para dar ao homem passaporte para o pecado e Cristo agora vai ministrar sobre o pecado. O apóstolo Paulo está perguntando, seria isso possível? Porque é uma pergunta que ele faz aqui. É possível que Cristo fosse realmente dar ao homem essa liberdade? E aí ele vai ser enfático, de forma alguma. Ele é totalmente claro aqui. Jamais isso aconteceria. Então, esse argumento de que os falsos mestres estão dizendo, de que a minha pregação é um convite para que a igreja possa viver no pecado, é um convite para que a igreja não precise vir no culto, é um convite para que a igreja não precise ser fiel a Deus, esse argumento ele não é válido, porque se a igreja procura ser justificada por Cristo, ela não vai viver no pecado. Por quê? Porque Cristo não é ministro do pecado, ele é santo. E por isso a igreja busca, mesmo diante de todas as suas limitações, que todos nós temos, viver uma vida de santidade, viver uma vida de retidão. Por isso que o pecado na vida da igreja não pode ser uma rotina, e sim um acidente. Todo dia pecamos, amém? O problema não está nisso, porque nós vamos pecar todos os dias mesmo. O problema está em repetir o mesmo pecado todo dia. Porque aí significa que você não aprendeu com o erro do dia anterior. Você continua fazendo. E o grande problema de todos nós é que nós temos pecado de estimação. Nós temos pecado que nós gostamos tanto que nós já aprendemos a conviver com ele, que já faz parte da gente. Que a gente não quer mais abrir mão dele. De jeito nenhum. E aí eu pergunto para a igreja, é Cristo ministro do pecado? Então a graça não dá direito a você ter pecado de estimação. Você tem que se livrar desse também. Tem que se libertar desse também. Nós precisamos entender que Cristo não é ministro do pecado. Cristo não morreu na cruz para nos dar essa permissão, para nos dar esse passaporte para que vivamos em pecado. Volto a dizer, o pecado na vida do crente é um acidente, não uma rotina. Não é nosso cotidiano. Tanto que a palavra pecado na palavra de Deus, ela é no original chamada de amartia. Tanto que a disciplina da teologia que estuda o pecado se chama amartiologia. É o estudo do pecado. Então, amartia. O que será amartia?
Amartia é errar o alvo. A palavra amartia, ela é utilizada num contexto onde eu quero acertar o alvo. Eu tenho uma flecha ou eu tenho algo e eu tenho um alvo à minha frente e eu quero acertar, mas por algum motivo, por algum deslize, por alguma falta de atenção, errei o alvo, amartia. Significa que, quando eu for tentar novamente, eu não vou deixar que aquilo tire a minha atenção de novo. Eu vou estar mais treinado. Por quê? Porque eu aprendi com o meu erro. Logo, eu vou começar cada vez a acertar mais próximo do meio do alvo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu prossigo para o alvo. Todos os dias eu vou caminhando em direção ao alvo. Por quê? Porque todos os dias eu erro o alvo. Amartia. Todos os dias, mesmo sem querer, ou deveria ser pelo menos, eu acabo errando o alvo, eu acabo pecando. O pecado é um erro ao alvo, porque o alvo do crente é sempre agradar a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal tem que ser fazer a vontade do Pai. Ser santo como Ele é. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Então isso é seguir para o alvo. Mas em algum momento, amartia. Em algum momento, pecamos. Em algum momento, falhamos. Erramos o alvo. O que isso tem que fazer em nós? Temos que ficar mais treinados para amanhã ficar mais próximo do alvo. Então, o pecado na nossa vida precisa servir de professor mesmo, precisa nos ensinar. Poxa, pequei, errei o alvo, amanhã não vou fazer de novo. Se eu conseguir matar o pecado de hoje e não reproduzi-lo amanhã, eu estou mais próximo do alvo. Agora, se eu amanhã cometo o mesmo erro, eu estou na mesma distância do alvo, eu continuo errando o alvo pelo mesmo motivo. Então, meus amados, já falamos sobre pecado de estimação também é pecado. E Cristo não é ministro do pecado, então tem que colocar no altar para que isso seja realmente dissipado da nossa vida, tá? E nós temos, sabe quando alguém liga e você não quer atender e você diz para a esposa assim, diz que eu não estou? É mentira ou não é? Quem aqui não pratica? Ah, é de estimação esse aí, é pra todo mundo pratica esse aí. É de pai para filha, é hereditário, né, Cíntia, esse pecado. E tem pecado que vem assim também, tá? É mentira. Mentira é pecado ou não é? Se você está dizendo que não está, significa que você... Então, a gente precisa entender isso. E aí o apóstolo Paulo vai dar um exemplo. Ele diz, olha, se eu torno a construir aquilo que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Ele está querendo dizer assim, gente, se vocês estão dizendo que a minha pregação é um convite para que as pessoas possam pecar, porque se a salvação é pela graça, então está tudo bem, pode pecar à vontade, porque mesmo que você acerte o alvo ou não, é imerecido, você está salvo e está tudo certo. Aí os falsos mestres estavam dizendo, bom, então tá fácil, né? O que o apóstolo Paulo, na verdade, quer é desvirtuar o ensino de vocês. Então não precisa seguir lei, olha que vida boa. Não precisa seguir lei e também não precisa respeitar mais nada, porque no final das contas vai ser pela graça e tá tudo bem. E depois disso surgiram outras teologias e outras crenças, como o dualismo, que o que importa é o espírito, porque a carne ela é má mesmo. E isso aqui abriu porta para um monte de outras discussões, tá? E o apóstolo Paulo falou, não, Cristo não é ministro do pecado, nós não somos justificados para pecar novamente. Nós somos justificados porque Cristo nos perdoou, porque o que ele fez foi suficiente. Então, ele não é. E ele dá um exemplo. Se eu torno a construir e as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo transgressor. Ele está querendo dizer assim, bom, se eu construir um monumento sobre o pecado e depois pregar contra o pecado, eu vou destruir todo o meu argumento. Então, vocês dizerem para mim que eu estou dizendo para o povo, pode pecar, e depois eu digo para o povo, para de pecar, eu estou contrariando a minha própria pregação. O que o Paulo está querendo dizer aqui é, eu não faria isso. Eu não traria uma mensagem para o povo e depois diria para o povo algo diferente. Eu não diria para o povo que pode pecar e depois iria dizer para o povo, não, mas não pode pecar. Isso ia confundir o povo e é totalmente contrário também a qualquer tipo de raciocínio lógico, principalmente de alguém tão letrado quanto o apóstolo Paulo. E aí ele vai dizer por quê. Inclusive, ele começa falando por quê. Tá? Porque agora ele está falando dele, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Então, percebam, a lei era a vida de Paulo. Paulo, ele viveu para aprender a lei. Ele trabalhou a serviço da lei. Ele matou a serviço da lei. Ele arrastou pessoas para fora das suas casas a serviço da lei. Ele acreditava e ele tinha tanta segurança naquilo que ele chegava a esse extremo. Quando ele diz, olha,
pela lei eu estou morto para a lei. Não é pela lei eu estou morto. Pela lei estou morto para a lei. Para que eu possa viver para Deus. Ele está querendo dizer, bom, a lei não é aquilo que me faz viver para Deus. A lei não é aquilo que me permite ser justificado, porque somente aqueles que foram justificados são aqueles que se apresentam diante de Deus, porque Deus é santo. Então, mesmo sem merecer, mas justificados por Cristo Jesus, debaixo da sua graça, da sua justificação, nós temos acesso à presença do Pai. Foi o que aconteceu quando o véu do templo se rasgou após a morte de Jesus Cristo. Ele nos deu acesso pela sua graça, através do seu sacrifício. Mas pela lei, o apóstolo Paulo está dizendo, pela lei eu estou morto. Eu estou crucificado com Cristo. Aqui ele está dizendo que a vida que ele tinha, que era uma vida pela lei, foi posta na cruz junto com Cristo. Porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E Jesus Cristo foi morto pela própria lei. O juízo da lei foi posto sobre Jesus. Então, aquele que deveria levar sobre si o jugo que é meu e seu, porque pela lei era cruz para mim e para você. Pela lei era morte para mim e para você. Porém, Jesus Cristo foi lá e tomou o nosso lugar. Assumiu o meu e o seu lugar. O juízo de Deus, ordenado pela lei, e veio de Deus, recaiu sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. Estão vendo como tudo é Deus? O juízo é de Deus, a lei veio de Deus e recaiu sobre o Filho de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo. E quando Jesus Cristo leva sobre si, ele que não tinha pecado, ele que era perfeito, ele que cumpriu toda a lei, ele encerrou a lei e inaugurou uma nova aliança. Sobre a aliança eu vou falar a aula que vem, porque aí a gente começa um tema um pouco mais complexo. Mas ele inaugura uma nova aliança, encerrando aquilo que era a lei. E Paulo está dizendo, olha, o sacrifício de Jesus Cristo para mim é suficiente. Por que eu prego que a lei não é suficiente para levar o homem até Deus? Por que eu prego que a salvação não é pelas obras da lei? Porque Jesus Cristo encerrou as obras da lei na cruz do Calvário. E o que eu estou pregando é porque eu fui crucificado junto com ele, ou seja, o meu entendimento, a minha lei, foi posta na cruz junto com ele. E agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a minha vida na lei, que era aquela vida a qual levou ele a matar, levou ele a prender, levou ele a arrastar pessoas para fora das suas casas, que era a crença dele, era o que ele acreditava, essa minha vida terminou na cruz. Quando eu entendi a cruz, eu abri mão da lei. Por quê? Porque a cruz passou a ser suficiente para mim. Tão suficiente que agora não mais vivo eu. Por que não mais vive ele? Ele acabou de dizer que morreu. Ele acabou de dizer, estou morto. Estou crucificado. Então, se eu estou morto, se eu estou crucificado, significa que eu não vivo mais. Não vivo mais a minha vida. Mas agora, Cristo vive em mim. Ele está dizendo que agora ele vai morrer, não mais pela lei, mas por Cristo. Ele vai continuar tendo a mesma coragem, mas agora para o alvo certo. E não mais para o alvo o qual ele estava lutando antes. Então, ele ainda vai dizer, e a vida que agora vivo na carne, porque como eu falei, Paulo queria deixar tudo muito claro, porque eles estavam distorcendo tudo que ele dizia, né? Então ele acabou de dizer, eu estou morto e Cristo vive em mim. Daí, sabe o que os falsos mestres poderiam dizer? Bom, como é que ele está falando então? Porque Cristo está morto. Foi crucificado. E ele acabou de dizer que está morto também. Então, só se ele for espírito, então. É um espírito que nós estamos vendo. E naquela época era muito fácil para eles crerem nesse tipo de coisa. Porque acabou de dizer que está morto e o que vive nele também está morto. Até o entendimento de que Cristo tinha ressuscitado para eles ainda estava... Se tivessem crido de verdade, não estava nesse embate todo, né? Então, Paulo vai dizer, olha, para ficar claro, a vida que agora eu vivo na carne, ou seja, essa que vocês estão vendo, para que não tenha contradição no que eu estou dizendo, eu a vivo pela fé. Qual era o instrumento utilizado por Deus para salvação do homem? A fé. A salvação é pela graça.
Esse é o sujeito, é o autor, é o fim da nossa salvação. Graça. Qual é o instrumento? Fé. Porque a fé é quem faz com que nós venhamos a crer, e a crença nos coloca debaixo da sua graça, que nos justifica, e a partir do momento que estamos justificados, o juízo que era meu e seu, inferno, caiu sobre o Filho de Deus. Só que ele venceu, porque ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele é dono, está sobre o seu poder, sobre o seu governo. E porque ele venceu, a igreja, aqueles que estão debaixo da sua graça, justificados pelo seu sacrifício, vai usufruir da sua vitória, porque nunca foi nós, sempre foi ele. Tá? Estou quase terminando. Na fé no Filho de Deus, que me amou, e aí ele vai dizer por quê? Por quê? Por que agora eu vivo por ele? Por que eu entreguei a minha vida na carne por ele? Primeiro, porque ele me amou. Segundo, porque ele se entregou por mim. Então, Paulo, percebam, Paulo não servia e não dizia que vivia por Cristo para ter a salvação, porque isso ele já tinha certeza. Mas ele fazia porque ele me amou e porque ele se entregou, porque ele era grato. Os irmãos estão conseguindo ver como converge? Paulo não fazia para ser salvo, porque essa certeza ele já tinha pela graça de Jesus Cristo e pela fé que ele tinha em Jesus Cristo. Esse era o debate central e ele tinha essa convicção da sua salvação. Ele tinha essa garantia, ele tinha essa certeza. Por quê? Porque não vinha dele, é graça. E porque ele tinha essa certeza, ele vai dizer então por que ele vivia apenas para Cristo. Ele vivia para Cristo por quê? Porque ele me amou e porque ele se entregou por mim. É o que nós estamos dizendo desde que começamos esse estudo. Por que servimos a Deus? Porque ele me amou e porque ele se entregou por mim. Por que eu venho para a igreja? Porque eu sou grato ao Deus que me amou e que se entregou por mim. Por que eu venho no estudo? Porque eu sou grato ao Deus que me amou e que se entregou por mim. Por que eu prego? Porque eu sou grato ao Deus que me amou e que se entregou por mim. Por que eu faço qualquer coisa? Não para ser salvo, porque essa convicção eu já tenho, ele já me garantiu isso na cruz. Eu não consigo contribuir para a minha salvação. Amém? Então, se eu não consigo contribuir, por que eu faço? Porque ele me amou e se entregou por mim. O céu vai ser povoado por quem? Pelos agradecidos. O céu vai ser povoado por um grupo de pecadores justificados pela graça e que são agradecidos por isso. Aqueles que são gratos por isso. Esses vão possuir o reino de Deus. Aqueles que aceitam, porque nem todos que ouvem aceitam, né? Porque nem todos que ouvem acreditam, porque nem todos que ouvem querem. E aí é um outro critério, é uma outra coisa. Mas aqueles que crerem, fé. Aqueles que tiverem fé, estão debaixo da graça. Justificados. E porque estão justificados, e porque entenderam que Deus os amou, e porque entenderam que Cristo se entregou por nós, aí sim, meus amados, hoje nós vamos ter ceia. Por que nós vamos cear? Porque Ele me amou e porque Ele se entregou por mim. Irmãos, estão conseguindo entender por que nós fazemos as coisas? Por que nós valorizamos o culto e por que nós gostamos tanto de estar em comunhão com os irmãos, de estar em comunhão com a igreja, de ser assistido e de assistir? Por que nós amamos a palavra de Deus? Porque ela nos deixa mais próximo daquele que me amou e se entregou por mim. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais próximo você está daquele que te amou e daquele que se entregou por você. Então, é uma expressão de gratidão. Até ler a Bíblia é gratidão. Por isso que Paulo vai dizer, né? Tudo que façais, fazei para glória, para gratidão, como expressão de louvor, como expressão de gratidão a Deus, tudo. Então, tudo que nós fazemos porque Ele nos amou e se entregou. Por que nós evitamos pecar? Porque nós não queremos ofender aquele que nos amou e se entregou por nós. Por que nós evitamos determinadas coisas, ir a determinados lugares? Porque Ele me amou, porque Ele se entregou por mim. Significa que se eu vou para o inferno, Luciano? Isso é outro assunto. Você não deve fazer por causa que você tem medo disso. Você deve fazer ou deixar de fazer porque Ele te amou e se entregou por você. A partir do momento que você diz, eu vou deixar de fazer porque senão eu vou para o inferno, obras da lei. Você está fazendo porque você quer merecer algo. Você quer chegar no dia do juízo final e dizer para Deus, opa, tem que me aceitar. E aí Deus pergunta, por que não? Porque naquele dia eu deixei de ir naquele lugar. Eu fiz alguma coisa, então eu mereço. Eu mereço pelo menos um crédito, porque eu deixei de fazer alguma coisa. Quando que nós vamos poder exigir algum crédito diante de Deus? Tá? Por quê? Porque sempre foi porque Ele nos amou e porque se entregou
por nós. Acho que os irmãos já conseguiram entender, né? Quando for falar com alguém, não use o argumento de que vamos lá porque você precisa ser salvo. Não, salvação não é critério meu e seu, salvação é com Cristo. Só Ele tem poder para isso. Nem eu, nem você teme, nem uma obra minha e sua pode contribuir para isso. Vamos lá por quê? Porque Ele te amou e porque Ele se entregou por ti. Ninguém faria isso por ti. É esse o argumento que nós precisamos utilizar para que as pessoas estejam conosco. Que as pessoas amem a Cristo porque Ele também nos amou e porque Ele também se entregou por nós. Ah, mas e a salvação? Salvação é com Cristo, irmão. Se até o ladrão da cruz, no último momento, que nunca botou o pé dentro de uma igreja, nunca cumpriu uma lei, a vida inteira estava sendo crucificado justamente porque ele confessou. Nós merecemos estar aqui. Então ele era um réu confesso. Ele estava confessando que ele era pecador. Ele estava confessando que infringiu a lei. Ele estava confessando que não merecia. Nunca botou o pé numa igreja, nunca limpou uma igreja, nunca pregou numa igreja, nunca tocou numa igreja, nunca limpou uma igreja, e Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo tu vai estar comigo no mesmo lugar do que todos nós que estamos aqui todo final de semana, que limpamos, que fazemos, que tocamos. Ah, Luciano, por quê? Porque isso é graça. Porque ele não merecia tanto quanto nós. A diferença é que nós tivemos a oportunidade de expressar mais a nossa gratidão. Ele não teve essa oportunidade. Mas ele foi salvo? Sim, Jesus falou para ele que ele estaria no paraíso. Então não tem como contestar nem a culpa e nem a salvação dele. Porque ele mesmo confessou a culpa e Jesus mesmo confessou a absolvição. Então não tem como contestar isso. Só que ele não teve o privilégio que eu e você estamos tendo, de ser grato a Deus. Isso é ser feliz. Porque, meu amado, servir a Deus em um lugar que se você não fizer, você vai para o inferno, é algo horrível. Servir a Deus num lugar que se você não der, você não recebe, é horrível. É viver debaixo do jugo da lei. Tá? E eu não desejo isso para ninguém e não desejo isso para nós também. Tá? Eu espero que tenhamos um povo que se reúne porque reconhece que Ele nos amou e se entregou por nós. Pode ser que não seja um público muito grande, porque é difícil entender isso e servir a Deus só por isso. Mas deveria ser suficiente, porque se para Deus é, para nós também precisa ser. Cheguei no último. Paulo então vai justificar: não negligencio a graça de Deus. É o tema, né? É o tema, é o que nós mais estamos falando em todos os nossos estudos. A graça, a graça, a graça. Então ele vai dizer: olha, eu não vou negligenciar a graça. Porque se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Aqui Paulo está dizendo: olha, para os meus acusadores aí que estão dizendo que se não circuncidar, que se não guardar o calendário e se não guardar a dieta judaica, não vão ser salvos, eu quero dizer para vocês o seguinte: se isso bastasse para justificar o homem, para salvar o homem, então Cristo morreu em vão. Então o que Paulo está dizendo? Bom, tudo que vocês estão fazendo, se Cristo não morreu em vão, vamos fazer o inverso, porque Cristo não morreu em vão. Se Cristo não morreu em vão, logo, toda obra que venha complementar o sacrifício dele na cruz é em vão. Por quê? Porque não tem valor nenhum. Tá? Então é o que Paulo está dizendo aqui: olha, eu não negligencio a graça de Deus, porque é ela quem justifica. E aí ele vai explicar: porque se a justiça, a justificação vier pela lei, então Cristo morreu em vão, o que pela fé nós cremos não aconteceu. Amém? Se tiverem dúvidas, depois de encerrar, a gente pode esclarecer. Vamos orar? Santo Deus, aceita, ó Pai, esse estudo na Tua presença. Meu Deus, que tudo aquilo que aprendemos, ó Pai, nessa noite, possa ficar marcado em nossos corações. E que venhamos a servir a Jesus Cristo porque Ele nos amou e porque Ele se entregou por nós. Que a nossa vida seja, Senhor Deus, uma vida de gratidão. E reconhecendo que a nossa salvação, ela foi garantida por Cristo Jesus quando morreu na cruz do Calvário.